como anunciamos no início do programa, hoje damos continuidade à Semana de Combate ao Trabalho Infantil, uma parceria entre a Prefeitura de Piracicaba e a Educativa FM. Hoje trazemos uma entrevista com Fábio do Amaral Sanches, administrador do Instituto Formar, membro titular do Fórum Paulista de Aprendizagem Profissional. O Fábio Sanches, ele vai falar sobre a importância de ressaltar que a aprendizagem tem grande potencial de fomentar o direito constitucional à profissionalização, promovendo benefícios não apenas ao adolescente ou jovem, mas para toda a sociedade, uma vez que a aprendizagem oferece a adolescentes e jovens vulneráveis socialmente, em situação de acolhimento institucional ou em atenção socioeducativa, uma oportunidade de qualificação, capacitação e a primeira experiência profissional no mercado formal de trabalho, criando espaços efetivos de integração social e educacional com a ressignificação de valores e resgate da cidadania. Então, nós damos nossas boas-vindas ao Fábio Sanches, que vai falar sobre esse assunto. Olá, muito bom dia. Bom dia, Nelise, bom dia, ouvintes da Educativa FM. É um prazer poder representar as organizações que fazem a aprendizagem aqui em Piracicaba nesse momento, né? Falando sobre o dia 12 de junho, Dia Mundial, né, de Combate ao Trabalho Infantil. Essa série de entrevistas, né, uma ação muito importante da Prefeitura de Piracicaba e da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social. Acho que isso é um marco, né, para esse trabalho que a gente desenvolve, para quem está nessa batalha. Então é um prazer estar aqui e poder passar um pouquinho dessa informação aí a toda a população. Exatamente, muito importante. E assim a gente começa perguntando o que é e quais são as funções da aprendizagem profissional. A aprendizagem profissional, na verdade, ela é uma política pública. Ela é intersetorial, né? Ela conversa com outras políticas públicas, mas ela é uma política pública principalmente ligada ao trabalho. Então, se a gente analisar toda a normativa que rege a aprendizagem profissional, ela parte lá do Ministério hoje da Economia, né? Que é o órgão que delibera sobre as portarias e resoluções, né? Que valida os cursos, e o Ministério da Economia tem uma Secretaria de Trabalho, né, que até na gestão anterior era o próprio Ministério do Trabalho quem fazia essa gestão. Sendo uma política intersetorial, então ela conversa com a educação, principalmente com a assistência e desenvolvimento social também. Do ponto de vista do trabalho, nós temos uma série de organizações que fazem essa inserção do adolescente e do jovem. Então vem lá desde o Sistema S, né, que é o pioneiro na aprendizagem profissional no Brasil, então o Senai, o Senac, na área rural o Senar, né, essas organizações que são mantidas com recursos públicos, né, que a função é formar profissionais com qualidade e excelência, como a gente tem visto aí em todos esses anos, é um papel do Sistema S. Também as escolas técnicas podem fazer, né, as escolas técnicas governamentais, né, as ETEC, Centro Paula Souza, podem também desenvolver programas de aprendizagem profissional. Então, aí a gente já entra um pouquinho na questão da educação, por isso que eu falei que é uma política pública, né, de Estado intersetorial. E quando a gente olha para as organizações sem fins lucrativos que também fazem aprendizagem, aí nós entramos num outro tema que é chamado de socioaprendizagem. Então, se a gente imaginar se fosse um guarda-chuva, né, a aprendizagem profissional seria esse guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva a gente tem vários braços. Então, o primeiro seria o Sistema S fazendo isso com excelência para a formação profissional, as escolas técnicas fazendo também com excelência, só que voltado para a questão educacional, e as organizações sem fins lucrativos fazendo para a assistência social, porque o público que é atendido por essas organizações é o que diferencia dos demais serviços. E assim, falando sobre a questão do enfrentamento ao trabalho infantil e a evasão escolar, de que maneira a aprendizagem profissional contribui para a prevenção? A aprendizagem profissional como uma inserção, né, no mundo do trabalho, isso é feito de forma protegida. Então, a questão do acompanhamento e a continuidade dos estudos, isso é fundamental, né? Qualquer adolescente que ainda não tenha concluído, né, o ensino médio, para ele ser um aprendiz,
isso já é previsto na legislação, né, ele precisa continuar os seus estudos. Se ele evadir da escola, né, ou deixar de participar e não tiver o desempenho necessário, ele infelizmente vai perder também a oportunidade de ser um aprendiz. Então a gente costuma dizer que a aprendizagem profissional, ela é uma forma ela evita, né, o trabalho irregular. Não resolve a questão do trabalho infantil, porque abaixo de 14 anos ninguém pode ser aprendiz, não deveria mesmo, né? Mas ela evita que aquele adolescente que ingressaria no mercado de trabalho informal, ou então em alguma atividade, como por exemplo o tráfico de drogas, né, que foi muito bem apontado nas entrevistas anteriores, uma questão muito forte, uma concorrência, né, para esse jovem que busca alguma renda, né? A aprendizagem profissional é um caminho muito importante, porque ele vai ter a oportunidade de ingressar no mundo do trabalho de forma digna e ter a garantia ainda da continuidade da escola, todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários, né? Uma qualificação e capacitação profissional para que continue, né, no mercado de trabalho formal após o término da aprendizagem. Além da importância, então, para proteger nossos adolescentes, quais as vantagens de contratar um jovem aprendiz? As vantagens são inúmeras, viu? Eu posso começar aqui falando sobre a questão hoje do custo, né, que é você ter um funcionário e ter um aprendiz. O custo ele é muito minimizado por conta de redução de FGTS, de isenção de algumas indenizações ao final do contrato, só que isso aí não é tão relevante. O custo não é o que a gente tem como relevante, a gente começa por aí. A formação, né, desse jovem dentro do perfil que a empresa espera, né, ter uma pessoa já dentro da sua cultura, que tenha um pensamento crítico, né, mais voltado dentro da sua especialização, isso é muito importante. Né? O combate à evasão, né, e ao trabalho infantil, que foram pontos já ditos, a formação do profissional sem vícios, né, de acordo com a questão da cultura, que também já falou, o rejuvenescimento, né, do ambiente de trabalho, né, com jovens motivados e engajados, isso é muito importante. Então, a aprendizagem ela tem uma série de vantagens para a sociedade e principalmente para a empresa que contrata, né, porque ela vai ter um ambiente de trabalho ali jovem, né, e com pessoas críticas e criativas e inovadoras. E assim, como é que funciona? Quais os estabelecimentos obrigados a contratar aprendizes? Qualquer estabelecimento de qualquer natureza, na verdade, são obrigados a contratar aprendizes. A gente costumava fazer uma distinção lá atrás, mas a empresa tem que ser de médio e grande porte. O que é uma empresa de médio porte? Imagina-se que uma empresa que tem acima de 50 funcionários, uma empresa que tem acima de 100 funcionários. Isso não é verdade. Hoje é muito claro isso, né? A própria Secretaria, né, de Trabalho tem várias edições de regulamentações nesse sentido. Qualquer estabelecimento que tenha pelo menos 7 empregados, ele já é obrigado a ter pelo menos um aprendiz. É muito difícil a gente imaginar um supermercado, até uma padaria que não tenha pelo menos 7 empregados. Então, o campo de atuação dos aprendizes é muito grande, tem um potencial, né, de contratação de aprendizes muito grande. Em Piracicaba, em todas as outras cidades do Brasil também. Então, acima de 7 empregados já precisaria ter apenas um. Acima disso, do total de funcionários, com algumas exclusões, tá, que nem compete a gente detalhar aqui, mas assim, o total de funcionários, de 5% a 15% desse total devem ser aprendizes. Tá? Se a gente usar só o mínimo, seria de 5%, a gente já pode até dizer que quase faltaria jovens aí no Brasil para a gente poder inserir. Então, usando o máximo, né, a gente teria um número potencial gigantesco de vagas em todo o país. Mas, infelizmente, nem os 5% ainda a gente não consegue cumprir, né? Isso por uma série de questões. Inclusive a dificuldade que existe na fiscalização, né? Hoje, nós temos um número reduzido de fiscais em todo o Brasil, né? Mas os que sobraram fazem um trabalho realmente muito importante e de muita coragem, porque é bastante difícil, né, fiscalizar a quantidade de empresas, estabelecimentos que existem para o cumprimento não só dessa cota, mas também da cota da pessoa com deficiência. Então, de fato, é louvável o trabalho que os fiscais fazem no nosso país. Principalmente aqui em Piracicaba, a gente acompanha de mais perto, né? Além disso, quais as áreas de uma empresa que um aprendiz pode atuar? O aprendiz, sendo adolescente, né,
ou seja, menor de 18 anos, ele vai atuar em áreas que o risco seja baixo, né? Mas praticamente toda a área administrativa, área de produção, inclusive, né, com riscos controlados. E o aprendiz sendo maior de idade já abre um leque um pouco maior, então ele pode atuar de fato na produção, em áreas fabris, sempre com o acompanhamento, né, de um monitor e também controlando essa questão de risco, mas daí já abre uma série de funções a mais, mas o leque é muito grande. E como é que é possível contratar um jovem aprendiz para a sua empresa? Então, a empresa que tenha pelo menos 7 empregados, ela precisa saber que ela é obrigada a ter pelo menos um aprendiz, né? E a empresa que não tenha 7 e quiser contratar, ela também pode, né? Ela pode contratar um aprendiz lá que vai ser um futuro funcionário ou que de repente vai atuar em outra empresa e vai adquirir experiência lá com ela. Ela deve entrar em contato com alguma das organizações que realizam um programa de aprendizagem. Então, o Sistema S, as escolas técnicas ou as entidades sem fins lucrativos. A única diferenciação que a gente faz nesse sentido é que as organizações sem fins lucrativos que fazem aprendizagem profissional, elas precisam priorizar, né, o atendimento do público que é alvo da assistência social. Tá? Então, são aqueles beneficiários do programa Bolsa Família, inscritos no cadastro único, vítimas de exploração sexual, egressos do trabalho infantil, que reforça a questão, né, como prioridade desse público que já sofreu uma violação de direito, né, ele vai poder ingressar no programa de aprendizagem como prioridade. Adolescentes que participam de serviços de convivência, fortalecimento de vínculos, medidas socioeducativas em meio aberto, em medidas de proteção de acolhimento, né? Ele, naquele momento da vida, ele está acolhido em alguma instituição, ou pessoas com deficiência. Esse é o público-alvo da assistência social. Esse público precisa ter prioridade nas organizações sem fins lucrativos. Então, como é o caso do CIEE aqui em Piracicaba, são 2 organizações que estão inscritas no Conselho Municipal para atuar com aprendizagem aqui em Piracicaba. É o CIEE e o Instituto Formar, o qual eu represento aqui nessa entrevista. Então, essas organizações elas precisam priorizar. Quando a gente vai, por exemplo, num banco ou no supermercado, a gente tem um caixa prioritário, por exemplo, a pessoa idosa ou pessoa com deficiência ou alguma comorbidade, gestantes. Como é que funciona esse caixa? Se não tem ninguém nessas condições que atendem esses critérios, ele é aberto para qualquer pessoa. E se tem uma fila grande, por exemplo, de gestantes, enquanto não forem todas atendidas, esse caixa ele é prioritário para esse público. Na aprendizagem profissional, no caso na sócio-aprendizagem, porque são organizações sem fins lucrativos que executam, né? É a mesma coisa. A gente precisa priorizar esse público, né? Toda essa relação aí que eu disse, que se encaixa no público da assistência social. E aí depois, sobrando vagas, a gente pode atender o restante do público. Mas enquanto a gente não conseguir passar essa prioridade, essa vaga é dessa política de assistência social. Posto tudo isso, acho que é importante, Fábio, falar um pouco sobre as ações do Instituto Formar. O Instituto Formar, né, que completou recentemente 55 anos de atuação aqui em Piracicaba, né, como é de conhecimento comum, até 11 anos, né, atrás ele chamava Guarda Mirim de Piracicaba, e depois ele passou por uma transformação, né, hoje é conhecido Instituto Formar. O Instituto Formar atua com sócio-aprendizagem, né, e também serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Hoje, devido à condição, né, que o nosso município se encontra, a questão da pandemia, a questão da crise que a gente já vinha enfrentando, né, o público atendido prioritariamente acaba sendo exclusivo, né, porque a fila de espera, né, desse atendimento é muito grande. Então são várias ações que são desenvolvidas com esse público, não só a sócio-aprendizagem, mas também ações de apoio, grupos de diálogos e fortalecimento dos vínculos mesmo, né? Como, por exemplo, a gente tem o projeto já antigo, né, da banda musical, onde o adolescente ele entra muitas vezes sem ter conhecimento nenhum de música, né? E ele vai poder aprender, inclusive em outras áreas agora, como coral, participação inclusive em teatros, atividades culturais realmente que vão trabalhar esse meio para que a gente atinja o fim, né? Que o fim é o quê? Preparar esse adolescente para a vida, seja através do trabalho ou através de alguma outra ação. A ideia é que ele seja preparado para a vida. Acho que em poucas palavras seria isso. Quem quiser mais informações, quiser entrar em contato com o Instituto Formar, como é possível?
Pode ser através do telefone, o 3437-8888, também através do site, institutoformar.org, e também informar aqui o telefone lá do CIE, né? É o 3003-2433, onde também as pessoas podem entrar em contato. São as duas organizações sem fins lucrativos que fazem aprendizagem, socioaprendizagem aqui no município de Piracicaba. Muito bem, então assim, né, com essa entrevista com Fábio do Amaral Sanches, administrador do Instituto Formar, nós encerramos a nossa semana de combate ao trabalho infantil, uma parceria entre a Prefeitura de Piracicaba e a Educativa FM. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, Fábio, e um bom dia para você. Muito obrigado, Annelise, eu que agradeço, e agradeço também à Prefeitura, a ESMAD, né, a nossa Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em nome da secretária Euclídia, está fazendo um trabalho muito importante aí, junto à Compete, ao CNDCA e às organizações do município. Muito obrigado.